é a minha maneira de sair para fora das bandas, do resto das pessoas, e fazer uma coisa mais minha, mais pessoal, muito também política, com um pouco de crítica social e também da minha visão da sociedade, mas minha. Bem-vindos ao Plasmódio, programa de tudo o que é criativo em Portugal. Estamos aqui hoje com o André Branco, que nos vai falar do seu novo projeto Indie Rock Jangada de Pedra. E, antes de mais, estás confortável? Tudo bem? Ótimo, tudo. Ótimo, então nesse espírito, fala-nos um bocadinho do teu projeto Jangada de Pedra, como é que surgiu? Bem, surgiu, é assim, eu toco música há muitos anos já, toco sozinho agora há pouco tempo. Este projeto surgiu exatamente dessa necessidade minha, ou seja, eu durante muitos anos toquei em bandas de vários géneros, também toquei vários instrumentos diferentes e este projeto surgiu da minha necessidade de fazer qualquer coisa sozinho, eu. Porque às vezes quando se toca com bandas, com outras pessoas, há outras sensibilidades, há outras coisas, e eu queria algo que fosse realmente meu. E então comecei a tocar sozinho em casa. Eu sempre tive uma grande admiração por projetos do tipo assim, One Man Band, uma coisa em que sou só eu, que basicamente tenho todo o equipamento, sou eu que toco sintetizadores, sou eu que toco guitarras. Arranjei agora um pedal de loop que é ótimo para este tipo de coisas, porque eu consigo basicamente criar a minha própria música e acompanhar-me a mim. Não estou dependente de colegas, que é uma coisa que eu valorizo. E depois este projeto em si, Jangada de Pedra, ou seja, o título do projeto é o nome de um livro de Saramago, que basicamente é um livro que, entre muitas mais histórias, basicamente a Península Ibérica sai para fora da Europa. E é um bocadinho também a minha maneira de sair para fora das bandas e do resto das pessoas e fazer uma coisa mais minha, mais pessoal, muito também política, com um pouco de crítica social e também da minha visão da sociedade, mas minha. Ok, e passar de um projeto de uma banda para uma one-man band, quais é que achaste que foram as maiores dificuldades em termos criativos, ou foi tudo muito mais fácil? Como é que foi esse processo? Em termos criativos até foi mais fácil. O que é muito dificuldade, ou seja, a dificuldade grande é a organização, porque quando somos muitos, conseguimos todos lembrar-nos de coisas, ajudar-nos uns aos outros. É uma pessoa a marcar concertos, é uma pessoa a tratar da logística toda, é uma pessoa a carregar o material todo. Ter 6 pessoas para carregar material é ótimo. Quando é só um, tudo isso custa mais, mas no fim é muito recompensador. Ok, e em termos de géneros, porque foste baixista numa banda de rock progressivo, certo? Sim, fui baixista numa banda de rock progressivo com pessoal mais velho de outra geração e, ao fim e ao cabo, agora saí um pouco desse género, aprendi muito com essa experiência, ou seja, passei por um género que nem sequer era nada da minha predileção, não era algo que eu costumasse ouvir, mas que me fez muito bem como processo de aprendizagem para depois aplicar em géneros que eu gosto mais. Eu ainda antes disso, muito antes, toquei em bandas de punk e de metal e de coisas assim do género muito pesadas que não têm nada a ver com o que eu faço agora. Basicamente é baladas bonitinhas, aquelas coisas desse género, mas há uma certa, ou seja, combinar um bocadinho a estética do rock progressivo, de tocar muitos instrumentos e ter assim uma coisa muito expansiva com aquela ética do punk, dos 3 acordes, das músicas muito simples, muito repetitivas, e num projeto One Man Band juntar isso tudo soa muito bem, e eu acho que era essa a minha ideia também, pegar um bocadinho de tudo aquilo que eu fiz para trás e deixar. Pois, porque isto é taxativamente diferente. Este álbum é mais virado para o lo-fi, para o indie rock. Exatamente, é mais a minha área. Agora o lo-fi, o indie rock, com referências muito diferentes, desde os lo-fis, os indie rocks, o pós-rock, também muita folk metida. Aliás, eu hoje vou fazer aqui uma performancezinha com só em acústico, que também é algo que eu nunca... assustava-me tocar em acústico, só, sem apoio nenhum, só assim, deixar as canções serem as canções, e é um desafio também muito interessante. E mencionaste que tocas vários instrumentos, foi por aprendizagem própria? Ou... Sim.
tudo aprendizagem própria. Eu comecei a aprender há muitos anos, porque eu toco guitarra desde os 10 anos, e comecei a aprender com livros, que é uma coisa, na altura o YouTube não era... Sim. Existia YouTube, mas na altura o modem tinha os dados contados, então eu só podia ver para aí 3 vídeos por mês. Tinha assim um top que depois acabava-se a internet, né? Então eu comprava livros e comecei a aprender a tocar guitarra através de livros. Sempre por aprendizagem própria. E depois, consoante ia ouvindo, eu sou um melómano autêntico, eu gosto de muitas músicas, muitos estilos diferentes, e comecei a sentir vontade de aprender mais coisas. Portanto, comecei a aprender, depois toquei baixo numa banda, não é? Comecei a ter interesse também sou engenheiro, portanto comecei a ter interesse em sintetizadores, que basicamente teclados muito estranho uma pessoa dizer isto, porque quer dizer, o piano é um instrumento, não é? Mas os teclados, os sintetizadores, basicamente é matemática. Aquilo é muito... há muita matemática na programação daquelas coisas, e eu comecei a interessar-me por isso e por explorar sons diferentes, começar a tocar cavaquinhos, começar a tocar metalofones, coisas diferentes, e sempre tive esse interesse de procurar sons diferentes para expressar as minhas músicas, aquilo que eu vou escrevendo. E nota-se que neste álbum tens uma dedicação grande às cordas, mas há um instrumento em particular que tu gostes mais de tocar? É assim, a guitarra é o primeiro... Foi aquilo com que eu comecei, e é aquilo... Foi o teu primeiro grande amor? Foi exatamente. Foi o meu primeiro grande amor, e exatamente por isso é aquilo que tem mais destaque, é aquilo que eu uso essencialmente para escrever, apesar de agora também já consigo escrever um bocadinho com sintetizadores, mas é sempre mais natural para mim pegar numa guitarra e tocar. Ok. E mencionaste que és engenheiro, vens do mundo da ciência. Foi fácil entrar no mundo da música? Foi algo que foi natural para ti porque já tocavas desde novo? Tu vês ciência na forma como compões a tua música? Vejo um bocadinho. Há muita ciência, mas quer dizer, eu acho que as coisas... A música para mim é um bocadinho uma espécie de um hobby que coexiste com tudo. Eu acho que uma pessoa não tem propriamente de sair de um mundo para entrar no outro, não é? Uma pessoa pode ter a sua carreira na ciência e fazer música, pode ser... E as coisas informam-se e conjugam-se, não é? Depois, de certa forma, uma pessoa tem o seu trabalho e a sua experiência de vida e aquilo que passa no seu mundo, como engenheiro, como arquiteto, como médico, como o que for, pode informar a música. Aliás, há muitos músicos que eu gosto que são médicos e advogados e por aí, ou que eram. Depois eles ficam todos famosos e largam isto tudo. Mas sim. E nos teus projetos anteriores cantavas em inglês? Sim. Agora fizeste a transição para o português, e como é que é cantar em português, e porquê é que o escolheste fazer? O que é que eu escolhi fazer? Ora, eu quando comecei a fazer esta coisa de tocar sozinho, comecei a cantar em inglês, de facto, mas por algum motivo, porque eu até há bem pouco tempo, eu só conseguia escrever letras, nem era tantas músicas, era as letras, só conseguia escrever letras em inglês. E por algum motivo, com o meu crescimento, com uma questão pessoal mesmo da minha vida, há poucos anos comecei a sentir que podia também escrever em português. E eu começava a escrever em português. Escrever em português é muito mais difícil que escrever em inglês. A métrica é muito mais complicada, as palavras são mais complexas, têm mais sílabas, é preciso pesar muito mais o que se está a dizer. E eu acho muito mais difícil do que escrever em inglês. Exatamente por isso, em inglês escreve-se, as músicas soam bem, têm sentido. Portanto, não é tanto o conteúdo, mas a forma de escrever, não é? Em português, só com o tempo é que eu consegui ganhar vontade de... Nem é tanto vontade, é que me saiu naturalmente, porque é um processo muito natural, o meu processo de escrever músicas. Eu escrevo as letras, primeiro normalmente as letras e depois as músicas, mas elas vêm, e quando vêm tem que se aproveitar. E começaram a vir em português. E achas que as tuas músicas ficam mais emocionais, ou é mais fácil acederes a essa parte emocional da escrita sendo em português do que em inglês? Eu acho que isso não é tanto essa a questão. Acho que é muito mais muito mais do que isso. Dominar o português, como é mais complicado que dominar o inglês, dá uma satisfação maior no fim, não é? O processo, as emoções, aquilo que uma pessoa está a dizer, pode ser a mesma coisa, mas a maneira de dizer em português é exatamente como há aquela dificuldade das palavras baterem certas umas com as outras, de não nos atropelar, de ter que dizer as coisas com a velocidade certa, com a entoação certa. É mais gratificante do que em inglês, que é tudo muito bonitinho, fica tudo certo.
Demasiado perfeito. Exatamente, exatamente. Então, e agora, aqui neste tema de português, quais são assim, os teus artistas ou bandas portugueses que realmente influenciam como músico? Epá, há tantos. Tenho um que é assim uma paixão de jovem mesmo. Houve uma altura em que fui quase groupie dos Linda Martini. Era uma coisa... E aos concertos todos. Na altura era assim uma coisa mais puxada. Invasões de palco e não sei o quê. Muito punk, cá está. E depois também, pá, gosto de muitos outros cantautores portugueses. Acho que os chamados clássicos, não é, antigos, gosto muito de Zeca Afonso, do Fausto, que de certa forma também formam um bocadinho esta questão de escrever música simples em português, porque também eram cantores que com uma guitarra faziam, com uma guitarra e com a voz e com o português, não é, a língua como instrumento, faziam coisas incríveis, pá. Eu nunca mais me esqueço, meu pai dizer-me que foi ver o FMI do José Mário Branco ao Coliseu e que pá, o homem só com uma guitarra, não é, cantava e depois chorava e tudo, e, pá, e havia um nível de expressão que é muito complicado de atingir com tão pouca coisa, e eu gosto dessa ideia, esse conceito de fazer pouco com muito. Okay. Muito com pouco, troquei-me. E então, nesse caso, diz-me o que é que prevês no teu futuro para Jangada de Pedra ou outro projeto, o que quer que seja? Prevejo continuar agora a escrever músicas mais ou menos neste formato, ou seja, sozinho, numa one band. E é essencialmente isso. É o meu projeto, é continuar a escrever músicas para esse projeto. Lançar qualquer coisa nova. Eu já devia ter lançado qualquer coisa nova, que tinha prometido que, pá, tenho músicas para gravar agora, só que exatamente porque esta questão da música ser mais um hobby que uma coisa a sério, uma pessoa nunca... Eu antes comprometia-me muito, dizia, agora vou gravar, isto vai... até ao fim do mês isto vai sair, até não sei o quê. Eu agora quero desfrutar, não quero meter prazos às coisas, quando saírem, saem, mas quero continuar a gravar músicas, é isso, continuar a gravar músicas, deitá-las cá para fora, dar alguns concertos e é isso. Ótimo, também é bom não apressar o processo criativo. Exatamente. Não é? Obrigada, André, por ter estado connosco. Ficamos a seguir com a atuação de Jangada de Pedra. Quanto a ti, não te esqueças de subscrever o nosso canal e contagia-te. Precisava de um transplante de alma, só para te ver com calma, sem lidar com outro presente. Precisava de um ar condicionado para te mostrar amor, como me deixas tão quente. Sem a brisa e a queimar, não eras a minha sina profissional do empate. Não fode nem sai de cima, sem a brisa e a queimar. Não eras a minha sina profissional do empate. Não fode nem sai de cima. 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 Precisava de uma bola colocada para te mostrar a chachada que te escrevo todo dia. Precisava de um rapaz benevolente que me levasse a bem a ver a gente. Eu achava que já ia. Achava mesmo a sério
que só a nossa voz rima profissional do empate. Se não for, não sai de cima. Achava mesmo a sério que só a nossa voz rima profissional do empate. Não fode nem sai de cima. Não fode nem sai de cima. Não fode nem sai de cima. Não fode nem sai de cima.